Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, a semana que só está começando, que seja cheia de favor. E será em nome de Jesus. Busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Eu li ontem estas escrituras e sinto de lê-las novamente. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Se o Senhor liberou uma palavra, eu tenho graça, eu tenho força, eu tenho condições de obedecê-la. E é aí que eu sou abençoada, porque temor é bênção. E a sabedoria assegura o sucesso. E só uma pessoa que age com sabedoria, e sabedoria começa temendo a Deus. Então, é o temor a Deus. Tudo começa com temor a Deus. Por causa do temor, você tem atitudes sábias. E só a sabedoria é capaz de levar uma pessoa a viver uma grande vida. Até porque a Bíblia diz que a sabedoria é fonte de vida. E que ela vai trazer para nós saúde, paz, riquezas e longevidade. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Quer dizer, eu dei o poder da escolha. A bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Ele ainda dá o conselho, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e se me amardes, guardareis meus mandamentos. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor é a nossa vida. Vida você encontra em Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou um Deus de gerações. Olha o que eu fiz na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó, porque eles me obedeceram. Eu vou fazer na sua vida também. Olha essa história. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou:
por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó. As mulheres, responderam as parteiras do faraó. Então, elas eram as parteiras do faraó. Mas elas não temeram o faraó, que representa todo o sistema deste mundo. Elas temeram a Deus. As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Olha que coisa! Elas deixaram um legado que afeta a nossa vida. Que legado! Diante de uma ordem perversa de matar inocentes, elas temeram a Deus. Elas não tiveram a coragem de fazer. Elas correram o risco, arriscaram a vida, elas corriam um risco real de serem mortas porque elas estavam desobedecendo a maior autoridade. Mas por temerem a Deus, o faraó não pôde fazer nada contra elas. Elas contribuíram para o crescimento do povo. E Deus abençoou a vida delas. Incrível, né? Abençoou com famílias. Porque você vê que família é bênção. E elas foram abençoadas com vida, com longevidade, com fertilidade. Elas tiveram suas próprias famílias. Porque Deus abençoou as parteiras do faraó, porque elas não obedeceram o faraó, mas obedeceram a Deus. Elas temeram mais a Deus do que o faraó. Toda pessoa que teme mais a Deus, que teme a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, é abençoada, é bem-sucedida, constrói uma grande vida. Agora, toda pessoa que segue as ordens do faraó, que segue o fluxo deste mundo, que o mundo que jaz no maligno, que faz por temor a este mundo. Porque tem gente que teme mais o mundo. Tem gente que teme as opiniões, teme ser criticado, rejeitado. Agora, né, essa onda de cancelamentos, né? Então a pessoa teme ser cancelada, ser atacada, ela teme. E aí ela fica em cima do muro, ou ela faz o que todo mundo está fazendo. Que triste quando eu vejo alguém se vendendo para fazer o que o Senhor reprova. É triste. Sabe, quando a gente vê gente que se acovardou, que se vendeu, que se rendeu ao sistema deste mundo. Quando nós vemos gente que outro dia se apresentavam, pessoas que se apresentavam como cristãs ou como lideranças, falando em nome de Deus, gente que outro dia falava com coragem, sabe, sobre Deus e estava ensinando as pessoas como devem viver, como elas devem viver suas vidas seguindo a Deus. De repente, elas começam com aquele discurso, sabe, totalmente desalinhado. E não demora você ver
porque ela se vendeu. Ela já está do lado errado da vida. Ela fraquejou. Ela não tem um caráter. Deixou claro que não tem um caráter forte. Muito pelo contrário. Se vendeu. Não. Em nome de Jesus, a Bíblia fala que no final dos tempos, a iniquidade ia aumentar tanto que o amor ia esfriar. E as pessoas estariam tão ofendidas, e não é o que a gente vê? Gente ofendida, gente se ofende assim por qualquer coisa. O amor esfriando, o discurso mudando, pessoas se desviando. Um outro sinal, apostasia. O Senhor falou da apostasia e não é o que a gente tem visto. Quanta apostasia! Quanta apostasia! Gente que se desviou do caminho da verdade, gente que sucumbiu ao sistema deste mundo. É triste. Gente que um dia impactou pessoas e agora a influência que exerceu para levá-las para a direção certa, agora está sendo uma péssima influência. Por isso que nós precisamos de discernimento. Salomão pediu para o Senhor sabedoria para discernir entre o bem e o mal, porque não é tão fácil assim. Tem coisas que parecem que não tem problema nenhum, que está tudo bem, que não tem gravidade, que não são tão ruins assim, e são. E nós precisamos clamar aos céus pedindo sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Nós precisamos pedir sabedoria para ver a verdade, para ter clareza e jamais nos desviarmos dela, para não sermos pessoas contraditórias, distraídas e nos enganar. Jesus falou, não se engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Tem tanto engano. É tanto engano. E Jesus avisou, cuidado para que ninguém vos engane. Então, é fácil ser enganado. E tem muita gente sendo enganada, buscando a porta larga, buscando facilidades, buscando só entretenimento, dopamina. Porque nós vivemos a geração dopamina. Gente que até para ir para a igreja, ele precisa ser entretido. Ele quer se entreter. Ele não entendeu nada sobre cultuar, adorar, porque crente de verdade, ele adora, para ele não tem essa. O culto pode ter sido assim terrível. Aquele dia o pregador não falou nada com nada, mas ele suporta até um culto ruim. Porque a verdade é que ele está ali para adorar a Deus. Ele foi para casa, para o santuário, para adorar, para buscar o Senhor. E às vezes nós vamos ser testados para ver o que vai sair de nós. Você pode ser testado já no estacionamento, na entrada da igreja, igual a Ana. Ela foi ofendida pela maior autoridade, que foi o Eli. E o que saiu dela
foi temor, reverência. O que saiu dela foram palavras de sabedoria. Ela não se entregou àquilo, ela não deu uma resposta emocional. E olha que a Ana viveu uma vida sendo emocional. Mas ali, quando ela entrou no santuário e teve aquele encontro com o Senhor, a visão dela mudou e ela conseguiu responder para o Eli com equilíbrio e com reverência. E ainda ele liberou uma palavra de bênção e ela tomou posse. Então você vê que quando Deus é o nosso foco, nós não vamos nos distrair com alguma coisa que é irrelevante, porque nós já estamos focados no que é relevante. Focaliza o alvo certo. Sabe? Olha, em nome de Jesus, foca o que você tem controle, não o que você não tem controle. Não desperdiça a sua dor, porque todo mundo passa por dor. Agora, a pergunta é, essa dor tem te levado para mais perto de Deus? Ou te afastado, distraído você? Toma a decisão todos os dias de que você vai continuar pagando o preço certo. Não desvie o seu olhar da verdade. Escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Não se distraia. Tema a Deus, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E quando você teme a Deus, você atrai vida, você atrai longevidade, você atrai paz, você atrai honra, você atrai prosperidade. É o que a Bíblia diz, leia Provérbios. Você atrai bênção para a sua vida, para a sua família. Se você quer um grande ano, não se distraia. Não vá focar coisas que vão ser um engano e pedra de tropeço no seu caminho. Olha aqui, ó. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Essa aqui é a Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó. Olha, o destino da Raabe parecia que já estava definido. Uma prostituta ia se prostituir enquanto tivesse condições, saúde, e provavelmente morreria cedo com alguma doença e sendo a vergonha da família. Observa que parece que a família não morava com ela, porque ela tinha que levar a família para dentro da casa dela. E essa mulher começou a ouvir falar dos feitos do Senhor. O que ele estava fazendo. Ela mesma conta. Se você ler todo o texto, ela conta. Nós ouvimos falar do que o Senhor tem feito em favor do seu povo. E ninguém pregou para Raabe. Mas à medida que ela foi ouvindo sobre o que Deus estava fazendo pelo seu povo, a fé dela foi sendo despertada e ela foi se apaixonando por Deus. Eu sempre falo que esses espias, o Senhor já tinha entregado Jericó. Não fazia sentido esses espias irem para lá. Para mim, eles só foram por conta da Raabe. E ela arriscou a vida para esconder os espias, porque quando chegou no rei,
de Jericó que esses homens tinham entrado na cidade através da casa dela. E a ordem foi, manda eles embora. Manda eles embora. Mas ela arriscou a vida escondendo os espias. Por quê? Porque ela temeu o Senhor. E por ela ter tido essa atitude de fé, ela temeu a Deus, ela arriscou a vida dela. Ela teve uma atitude ousada, corajosa, de fé, igual as parteiras. Por temer a Deus, por escolher pela vida por Deus. Ela prevaleceu e salvou toda a família. A ordem foi, amarra esse fio vermelho na sua janela. Porque esse fio é a garantia da sua vida, que representa o sangue do Senhor. Ninguém vai poder tocar nessa casa, pois aquele lugar virou um mar de sangue. Todo mundo foi destruído. Mas na casa da Raabe tinha paz, tinha segurança, tinha proteção. Ninguém ousou tocar na Raabe, na família dela. Tanto que foi dito, leva tudo, traz tudo para sua casa. Tudo que está escrito, inclusive, que ela levou a família e tudo que pertencia a eles. E ficaram lá. Enquanto aquela guerra sangrenta estava acontecendo. Pois ela foi salva com a família, a atitude dela salvou não só a vida dela, mas a família toda. Ela foi aceita na comunidade de Israel, ela casou-se com um príncipe judeu, chamado Salmão. Ela teve um filho chamado Boaz. Sim, o Boaz, que casou com a Ruth, que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi. Ela está na genealogia de Jesus. Uma mulher que viveu uma vida assim no pecado. Mas quando ela escolheu a vida, eu sou a vida. Quando ela escolheu a vida, que é Deus, ela curou o destino dela, ela mudou completamente a vida dela. Deus está falando com você. O ano é novo. Quais as escolhas que você está fazendo? Quais as escolhas? Nós estamos nesta fé, clamando. Hoje é dia do 4º jejum. Você vê que o tempo voa, né? Semana que vem já 5º. Daqui a pouco eu estou anunciando o fim do propósito. E nós temos plantado a boa semente. Escolhemos pela vida. Temos escolhido Deus, agradar a Deus, temer a Deus. E todas as pessoas que não se venderam ao sistema, mas temeram a Deus, temeram mais a Deus do que o faraó, o rei de Jericó, as autoridades, temeram a Deus. Elas foram abençoadas. Tema a Deus, escolha a vida. Corra para o Senhor, faça algo bom por você e pelos seus, como Raabe fez, como as parteiras fizeram. Tema a Deus. Quando nós escolhemos por Deus, nós escolhemos a vida, uma vida abundante aqui e uma vida eterna com Ele. Escolha a vida e você estará. Escolha Deus e você estará escolhendo paz, longevidade, eternidade de paz, prosperidade. Escolha pelo Senhor, se volte para Ele. Pega o exemplo das parteiras, pega o exemplo da Raabe. Fica do lado certo da vida. Honre a Deus, obedeçam. Se volta para Ele, firma a sua vida nele, alicerça a sua vida no Senhor, siga a sua voz, é o que eu li para você,
ouçam o Senhor. Preste atenção no que Ele está falando e obedeça. Tema a Ele, porque temor é bênção. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que esta palavra, Senhor, tenha direcionado, tenha feito cada um ver, entender, talvez coisas que estavam ocultas, que nenhum se engane. Pai, que ela saiba discernir o bem do mal, que ela saiba ver o que é engano, discernir onde está o engano, que ela fique do lado certo da vida, que é o lugar estar no lugar da obediência, do temor ao Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e peço sabedoria, discernimento, Senhor. Nunca precisamos tanto de discernimento. Dá discernimento, que cada um passe por um batismo de discernimento. Dá sabedoria. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida desses fiéis. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. E o Senhor tira das mãos do ímpio e põe na mão do justo, está escrito. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha causado temor, tenha levado a um alinhamento, a ajustes, a escolhas corretas, a uma volta para o Senhor, que tenha, Senhor, causado um quebrantamento, que eu deixe pessoas quebrantadas, tementes e fazendo a escolha certa. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Eu sou a vida. E se vocês escolherem por mim, vocês terão um futuro de paz. É o que está escrito. Eu peço para que hoje cada um esteja sendo impactado pela sua palavra e alinhando a vida. Porque quando somos impactados e alinhamos a nossa vida com a palavra, nós somos altamente abençoados. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje, quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2026, ano que chegou com som alegre, vai ser um dia de glória maravilhoso. Levante-se, pegue sua família e vamos adorá-lo. Conta com a gente, é sempre um prazer servir, e se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.